aquela conversa que a gente fez sobre as origens da industrialização, porque apesar de ser um assunto de história econômica propriamente dito, o meio através do qual eu vou falar, apresentar essa coisa aqui, é o tal do debate historiográfico. E os principais autores sobre esse assunto disseram, só que diferentemente do que eu naquela aula da questão que perguntaram, não os fatos especificamente na prova do caso. Mas aqui eu vou apresentar os fatos ou as interpretações do caso por meio das leituras desses principais autores. Essa é a primeira ressalva. A segunda ressalva. Esse assunto aqui, o desenvolvimentismo, que é um termo largamente utilizado muitas vezes para macular uma política econômica. Muitas vezes quando a gente quer criticar a política, o governo Dilma Rousseff fala que é populista, intervencionista, socialista, desenvolvimentista, que foi um fenômeno por trás do processo de industrialização e de urbanização pelo qual passou a história do Brasil daqueles 50 anos entre a década de 30 e a década de 80. Portanto, crianças, olha para mim, ou prestem atenção para o que eu estou falando. Do ponto de vista factual, do ponto de vista da experiência histórica, de fato foi um fenômeno do século XX, mais especificamente um fenômeno da década de 30 até os anos 80. E que eu vou especificar melhor aqui do que se trata. Mas que tinha, em grandes linhas, pelo menos 3 características. Deixa eu fazer uma pergunta não retórica aqui. Vocês já ouviram falar desse termo naturalmente desenvolvimento? E muitas vezes a gente associa isso aqui. Na imprensa é muito comum, o pessoal se utilizar o termo muitas vezes para criticar, na maioria das vezes para criticar, mas a gente associa isso aqui. Acho que uma política econômica mais intervencionista. Mais intervencionista, diz o Pedro. Né? Mais intervencionista, portanto, essa é uma. Pedro, né? Tiago, mas tem algum Pedro próximo parecido aí. Tem um Pedro comprido, ele é alto. Mas é um menino, né? Mas não, tinha uma outra pessoa que parece um Tiago. Olha para mim, crianças, Tiago. Intervenção do Estado, portanto, foi um fenômeno dos anos 30 em diante, porque foi naquele período em que o Estado passou a liderar o processo de acumulação e o processo de desenvolvimento mais especificamente. Portanto, uma política intervencionista, é verdade. Ainda que é muito comum, pessoal, se utilizar de uma estratégia metonímica. O que é metonímia, pessoal? Você lembra de português? O que é metonímia? Você não lembra? Era uma figura de linguagem, você lembra disso? Que utilizava a parte pelo todo. Lembra essa história? Pois é. É muito comum os caras utilizam, justamente quem quer criticar essa coisa, utilizar a intervenção para criticar o governo, sugerindo que se tratou de um governo desenvolvimentista. Tudo isso para dizer o seguinte: o Samuel Pessoa e Marcos Lisboa, dois economistas conhecidos, ortodoxos, se utilizam dessa estratégia para falar que foi um governo intervencionista, portanto foi desenvolvimentista. Mas, pessoal, intervencionismo por intervencionismo, qualquer ideologia que você conheça, o trabalhismo, o populismo, o socialismo, o nazismo, a social-democracia, qualquer coisa, o socialismo fabiano, qualquer coisa intervém. Até o liberalismo de alguma maneira intervém também no econômico. Portanto, intervencionismo não é sinônimo de desenvolvimentismo, mas é uma característica como o Thiago colocou. O que mais além disso? Além da intervenção do Estado praticada nos anos 30 em diante. O que mais? O que a gente lembra dessa história aqui? Nada mais? Se a gente pensa no varguismo, que é o exemplo máximo dessa história, a gente não tem. No que especificamente, pessoal? Não? Essa foto aqui está fora de contexto, pelo menos contexto histórico, porque ela é dos anos 50, né? 1933, mais especificamente, quando Vargas foi na refinaria de Mataripe, da Bahia, uma das 4 refinarias daquela época. De outra maneira, a gente associa o governo Vargas da industrialização, sim ou não? A gente já fez essa conversa aqui em outros termos, ou de outra forma, dizendo que a indústria, o processo de industrialização como tal, portanto, como um processo, foi um fenômeno histórico dos anos 30 em diante. Portanto, a intervenção do Estado, processo de desenvolvimento liderado pela acumulação de capital no setor industrial, e em terceiro lugar, quando a gente pensa no varguismo, lembra do quê? De uma política com um viés mais do quê? Nacionalista, né? Mais nacionalista. Ainda que, como eu vou colocar mais adiante, no final do nosso curso aqui, o desenvolvimentismo tem pelo menos 2 subtipos, ou 2 subcategorias, que é a sua vertente nacionalista, que teve naturalmente no Vargas e também no governo João Goulart as suas principais expressões, e aquilo que Fernando Cardoso, o sociólogo, chamava de desenvolvimento dependente associado, que era o desenvolvimento liderado
ou livrado não, mas simpático à entrada do capital estrangeiro, como foi durante o governo do JK, especificamente foi o governo mais simpático à entrada de capital estrangeiro na história do Brasil naquele momento, ou os dois primeiros governos militares, né, o governo Costa e Silva e o Castelo Branco. Portanto, o desenvolvimentismo não era exatamente ou apenas uma política nacionalista. O JK, quando ganhou a eleição, antes de tomar posse, ele fez um tour na Europa e nos Estados Unidos, praticamente com dois objetivos: passando o Pires entre os banqueiros para refinanciar nossa parte da política externa e para pegar a simpatia, para angariar a simpatia do povo para investir, investimento produtivo, investimento estrangeiro direto. Foi o que aconteceu no seu governo. Não teria havido o fenômeno JK, o fenômeno dos 50 anos em 5, e do mais rápido processo de industrialização na história do Brasil naqueles 5 anos, se não fosse o capital estrangeiro. Como eu vou comentar mais adiante, foi a era de ouro de dois segmentos. Do capital estrangeiro, era a Volkswagen, que é o símbolo maior da construção da fábrica aqui na Anchieta, e a era de ouro da classe média, porque a industrialização voltada para os bens de consumo não durável, ou melhor, consumo durável, né? Geladeira, fogão, carro, esse tipo de coisa. Mas volta para cá. Portanto, o desenvolvimentismo poderia ser caracterizado por essas três características, por conta da redundância. E a conversa aqui, o nosso debate aqui, ou as interpretações que eu quero trazer aqui para vocês, dizem respeito às origens desse fenômeno. Porque, isso eu já falei várias vezes aqui, se pudesse dividir a história do Brasil do século XX, ou da história do Brasil de forma geral, em duas partes, elas seriam antes e depois de 30. E por que 30, na visão não só do seu resultado, mas todos os autores, os que concordam e os que discordam dele, talvez o Pelais, tem essa importância tão fulcral na história do Brasil? É verdade que houve uma crise profunda e que se mudou o modelo de desenvolvimento daquele período em diante. Agora, o que se discute é o seguinte: como, em que medida, em que profundidade a Revolução de 30 foi um elemento delineador dessa mudança de modelo? Porque uma coisa é o seguinte, pessoal, para as aulas de história, eu lembro pelo menos na minha época de estudante do ensino médio, não tinha naturalmente essa percepção mais alargada que a gente tem hoje, né, nós aqui de faculdade, mas parecia que assim, o governo Vargas subiu ao poder e mudou da noite para o dia a história do Brasil. Com nuances, né? É verdade que ele inaugurou um novo modelo de desenvolvimento econômico. Isso, ponto. Agora, em que medida, até em que sentido, o governo toma o poder e muda a história do país meio que da noite para o dia, numa tacada só? Como que isso aconteceu? É verdade que a crise dos anos 30 ensejou várias mudanças. Isso também estava na prova, vocês aprenderam que ela viabilizou, ela facilitou várias dessas mudanças. Agora, por outro lado, o que eu quero comentar aqui, e trazer a visão desses autores mais importantes que argumentam nesse sentido, é o seguinte: essa mudança de modelo, apesar de ter, nos anos 30, uma clivagem importante, ela foi fruto de um processo mais longo, paulatino, de acumulação de conhecimento em primeiro lugar e de experiências subnacionais em segundo lugar. Ou seja, tudo para dizer o seguinte, na visão desses autores mais importantes: o desenvolvimentismo não irrompeu da noite para o dia como uma reação anticíclica keynesiana à crise dos anos 30. Foi fruto de um processo de amadurecimento institucional, político, social e intelectual que veio desde lá dos anos 80 do século XIX e que teve naquela oportunidade, com perdão da redundância, uma oportunidade de se viabilizar e sair da dimensão intelectual do debate entre os homens e mulheres que debatiam outras coisas e se transformar numa política econômica, portanto, entrar na dimensão da praxis, da concretude da ação humana. Foi um processo, portanto, que durou décadas. E aí, o que eu quero trazer aqui para nós, pessoal, para a nossa conversa de hoje, já dá a palavra a Guilherme, né? É a oposição desse debate, tal qual foi o debate lá entre o Carlos Manuel Pelais e o Deputado, trazer os autores que tratam essa história. Uns dizem o seguinte, isso que eu acabei de dizer: se tratou de um processo de acumulação de experiências, etc, etc. E outros, de forma um pouco metonímica, como eu estava dizendo antes, utilizando a industrialização como uma proxy para o desenvolvimentismo, dizem o seguinte: essa história começou de 30 em diante. Calma aí, né? Indo além, toda essa bagunça aqui, essa controvérsia historiográfica, tem início com um livro de um cara chamado Ricardo Bielchowski, que é um professor da UFRJ, aposentado, é um professor muito importante, foi representante do Brasil da CEPAL, é um intelectual bastante importante. Ele publicou um livro lá, que na verdade era a tese dele, no final dos anos 80, em que o título do livro é 1930-1964, 2 pontos. O ciclo ideológico do desenvolvimentismo. E aí, as controvérsias que esse livro, pelo menos o título enseja, diz respeito a duas questões. Em primeiro lugar, a questão temporal: o desenvolvimentismo não foi um fenômeno que começou em 30 e não acabou em 64.
marcado pelo golpe especificamente. E, em segundo lugar, não foi exatamente uma ideologia. E aí também encerra um outro debate interessante. Porque ao definir o desenvolvimentismo como uma ideologia, que é um termo extremamente plástico, né, como a gente sabe, que serve para uma série de objetivos e funções, ele está dizendo que se tratou de um fenômeno no campo das ideias. Ideologia é um fenômeno no campo abstrato, né, da discussão, da ideologia, das ideias. E aí os autores falam, não é exatamente isso. Né? Não se tratou de uma ideologia apenas. Pode até ser que seja um conjunto de ideias que tem um norte, com um movimento social, com um objetivo específico, vamos dizer. Agora, mais do que isso, tratou de uma experiência concreta, portanto foi uma política econômica. Dá para se caracterizar, portanto, o desenvolvimentismo como uma política econômica, com aquelas características que já começou a comentar. Intervencionista, defensor do setor industrial, defensor do setor industrial nacional, etc, etc, etc. Bom, esse é o resumo da conversa aqui. Começou, quando começou, de que forma começou, etc, etc. E para isso, eu trouxe essas duas definições que se contrapõem de uma maneira, mas que tem um núcleo comum, um núcleo duro. Guarda essa expressão, pessoal. Núcleo duro. Mas começa a fazer aquela listinha da prova de novo, que eu vou falar isso. O núcleo duro cai na prova. O núcleo duro do desenvolvimentismo. Olha o que ele diz aqui, Ricardo Biochowski. Alguém me fala de Biochowski? Não, eu não sei. Um cara importante. Ele diz o seguinte, o desenvolvimentismo, eu vou ler aqui, é uma ideologia de transformação da sociedade brasileira. Deixa eu abrir os parênteses aqui. Por mais que, olhem para mim, crianças, por mais que outros países, outras regiões até, tenham se desenvolvido com base em estratégias muito parecidas, é muito comum fazer uma analogia com o caso dos países do leste da Ásia dos anos 80 e diante, né? Chamados tigres asiáticos. Tem até um livro de um professor de Oxford, se não me engano, chamado Gabriel Palma, que é chileno. Oxford, mas acho que é Oxford. O título é interessante. O título é Gansos Voadores e Patos. Gansos Voadores e Patos. Não é pato humano, não é lenda. Mas procura no Google, me ajuda aí. Dita lá, Gabriel Palma, Gansos Voadores. É um livro de capa vermelha. Dita aí pra mim, pessoal. Por favor. Gansos Voadores e Patos. Não sei se é. Pato o quê? Vulneráveis, é isso, obrigado. Vulneráveis. O que é o título do dizer? Olha pra mim, criança, olha pra cá. Um título engraçadinho, né? O título de livro de economia que é Gansos Voadores e Patos Vulneráveis. Ele faz uma comparação, um cotejamento entre essas duas experiências, né? Dos anos 80 e diante, na verdade. Entre os países do leste da Ásia, que adotaram um modelo que ele chama de gansos voadores. E por que gansos voadores, pessoal? Bom, não conheço o livro, né? Mas eu mesmo explico. No ganso a gente lembra do quê? Qual que é uma característica dos gansos? Deve ter falado um negócio assim, não. Ganso é um bicho legal, né? Um bicho... Mas se a gente tivesse que lembrar uma característica do ganso, a gente lembra do quê? Agressividade. Tem uma espécie de ganso que é aqui, sobretudo os de pescoço mais comprido, que são mais agressivos, né? Aqueles de pescoço mais curtinho, nem tanto. Além de agressividade, a gente lembra... Nem sei se é exatamente do ganso. Como? Eles andam coletivamente, mas... eu não sei se é de ganso também, mas a tradução do livro foi gansos voadores. Ganso voa? Não? É isso. Qual que é o seu nome? O que é isso, Tiago, que está falando? Pode ter uma informação? Pois é, era isso que eu ia te sugerir, mas você está dizendo que ganso voa, mas então pega essa andorinha, vamos supor. Não tem muita ver. Mas a andorinha, qual que é uma característica da andorinha? Ali nas cantares, elas fazem o quê? Elas andam em bando, mas mais do que isso, é uma característica muito... São migratórias, é verdade? Mas além disso, uma coisa que chama a atenção da andorinha. Quando elas voam como? Informação. Como? Informação do quê? Não vê, não é isso? Sim ou não, pessoal? Deixa eu dizer. É isso. E por que elas vão ver? Não sabem, não? Eu já falava isso, acho que não. É uma forma mais aerodinâmica de ajudar todo mundo que entra naquela história. Então, assim, tem lá um líder, né? Pega lá todo o vento na cabeça, mas aí quando o vento vai o ar, né? Quando o vento vai batendo nas andorinhas, no caso que vem atrás, ele vai ter menos resistência, portanto é mais fácil para aquelas andorinhas mais frágeis de voar. Isso que é aula de economia, todo dia. Aerodinâmica da andorinha aqui. Né? Bom, a ideia do livro, que serve esse ganso voa, mas a ideia era um pouco essa, né? De que os países caminhavam ou voavam em V, ou nessa forma aerodinâmica, de alguma maneira para se ajudar, né? Então havia uma certa complementaridade entre a indústria da Coreia do Sul, da Malásia, da Tailândia, portanto eles se ajudavam reduzindo os
sobretudo custo, né? Então, indústrias de intermediárias, né, que se usavam, todos eles cresciam. Mas mais do que isso, olha para mim, Câncer, depois conversa com o colega. Mais do que isso, né? Mais do que isso, não. Esses países passaram a crescer de forma muito acelerada dos anos 80 em diante, baseado nessas características. Uma grande intervenção do Estado, no caso da Coreia, é muito conhecido, já comentei com vocês várias vezes, né? Talvez mais conhecido. E substituindo exportações, então passaram a se formar como economias exportadoras importantes de alguns bens específicos. E que de alguma maneira, olhem para mim, de alguma maneira significativa até, eles se distanciaram e se opuseram a todos os elementos que compuseram o chamado Consenso de Washington, que era aquela lista de receita que não é exatamente bem assim, mas então para a história, sobretudo para o anedotário, que foi isso, que os Estados Unidos passaram a ditar as regras do mundo, com as piadas do Budimir, para você se desenvolver tem que fazer isso. Que era basicamente uma agenda liberalizante. Né? E esses caras adotaram uma agenda diferente daquilo. O caso da China talvez é um caso mais específico, mas pega os países menores, né, dos países asiáticos especificamente. E se desenvolveram muito rapidamente mesmo, naquele período em diante. Ao passo que os patos vulneráveis, o pato voa, mas voa. A ideia do pato é a seguinte: um pato voa mais ou menos, caminha mais ou menos e nada mais ou menos. Ou seja, ele quis dizer o seguinte: os patos, ao seguirem a liderança, sobretudo dos Estados Unidos, mas dos países que diziam que tinham que fazer uma reforma liberalizante, etc., não passaram a crescer. Ou seja, a América Latina, não passaram a crescer menos, né? A partir dos anos 80, América Latina. Ele faz essa comparação e diz o seguinte: olha, por mais que o suposto consenso de Washington tenha tido algum benefício para alguns países que se utilizaram dessa estratégia, e isso de fato aconteceu em alguns lugares, de forma geral, os países que adotaram essa estratégia não cresceram. E os países que adotaram essa estratégia oposta que sim cresceram. Tudo isso para dizer, estou aqui a meia hora falando um negócio para dizer o seguinte, pessoal: o desenvolvimentismo, por mais que tenha características em comum com outras experiências, foi um fenômeno eminentemente latino-americano. Pelo menos do ponto de vista histórico daquela época, anos 30 em diante, foi um fenômeno eminentemente latino-americano. Ainda que, olhem para mim, criança, olhem para mim, ainda que seja muito recorrente a comparação com experiências anteriores, sobretudo da Alemanha e até dos Estados Unidos. Não é o caso de entrar em detalhes, mas tem um autor, um economista alemão chamado List, que não é um pianista, né? O List é com Z, né? O List que conhece, que escreveu um livro lá nos anos 50 do século XIX chamado Sistema Nacional de Economia Política. E que era basicamente, até assusta a semelhança entre os termos que ele usava e os termos que os autores cepalinos passaram a usar. Basicamente, era a receita da CEPAL 100 anos antes. 100 anos antes. Que era olha para mim, pessoal, olha para mim, deixa eu por aí um retrato do que seria a estratégia alemã de desenvolvimento dos anos 80, 70, 80 e 20 do século XIX, chamado Bismarckismo, né? Na época do Bismarck. Que foi mais ou menos o que os Estados Unidos também fez em alguma medida, em algum momento do século XIX. Bom, tudo isso para dizer o seguinte: a despeito dessas comparações, dessas aproximações, desses cotejamentos que fazem algum sentido, pelo menos do ponto de vista histórico, historiográfico, o desenvolvimentismo foi um fenômeno mais do que latino-americano, eu diria que de poucos países: México, Brasil e dentro do mundo da Argentina. Tudo isso para ficar na terceira palavra do cara. Então, volta para cá. Foi uma ideologia de transformação da sociedade do Brasil, definida por um projeto econômico que se utiliza dos seguintes pontos. Em primeiro lugar, a industrialização integral. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Por que industrialização integral? Porque havia naquela época, e acho que até os dias de hoje, talvez, um debate entre os economistas que estudam essa história aí, de projetos de industrialização seccional, que era o que os economistas mais liberais defendiam. Falando, a gente vai se industrializar em setores nos quais a gente goza de vantagem comparativa apenas. Que não foi o que aconteceu com o Brasil. O Brasil substituiu quase tudo. Quase todos os setores naquela época em que a verticalização era a palavra de ordem dos países que se industrializavam. A gente, sem dizer, substituiu quase tudo mesmo. Só bem de capital de alta tecnologia que não, né? Helicóptero, submarino, até a hora de substituir. Dentro de umas, né? A Embraer fabrica basicamente a carcaça, como a gente sabe. O que mais importa no avião são as turbinas, são importadas até hoje na Rolls Royce inglesa. Mas a Embraer é como fala, um player, é um jogador importante no segmento de jatos médios, né? Mas volta para cá, industrialização integral, industrializar tudo. Como via de superação da pobreza e do subdesenvolvimento. Aqui, pessoal, deixa eu abrir outro parênteses. Daria para a gente fazer um curso inteiro. E eu gostaria de algum dia oferecer
essa palavrinha, ou a palavra que dá origem a ela, sobre desenvolvimento. Só na obra de Hospital dá para a gente estudar, por exemplo, 6 meses, ou por uns 4 meses, leitura muito interessante. O que é o fenômeno do subdesenvolvimento? É muita coisa. Já que a gente falou disso, então vamos falar disso. O que é ser subdesenvolvido, pessoal? A gente sabe bem o que é isso. Toda vez que eu viajo para o exterior, eu chego lá, primeira coisa que eu falo, como esses caras atingiram esse nível de civilidade? Primeira coisa que me vem à cabeça, ou de desenvolvimento. Subdesenvolvimento é tudo aquilo que a gente sabe, né? Mas em economês, a gente poderia caracterizar o subdesenvolvimento como uma condição que afeta as economias, em primeiro lugar, de alta heterogeneidade estrutural dos seus tecidos econômicos. O que significa essa expressão de heterogeneidade estrutural? Em que há uma diferença profunda de produtividade entre um setor moderno voltado muitas vezes para fora e o setor de subsistência voltado para dentro. Então, há diferenças expressivas de produtividade entre os setores econômicos, coisa que não acontece, por exemplo, na economia francesa, na economia inglesa, em que, via de regra, os setores são mais homogêneos do ponto de vista da produtividade e, consequentemente, da competição internacional, etc. Essa é a característica número 1 de uma economia subdesenvolvida. Em segundo lugar, que não logrou substituir a importação, portanto, não industrializada, e que tem o setor de subsistência voltado para dentro, rudimentar e de baixa produtividade, o seu principal elemento dinamizador da sua economia. Isso em economia. Subdesenvolvimento em português, na prática, é aquilo que a gente vê quando a gente sai na rua. Isso do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista político, institucional, social, civilizacional, tudo aquilo que a gente brasileiro sabe de cor e salteado. Volta para cá. Para substituir ou superar o subdesenvolvimento. Em segundo lugar, letra B. Ele diz o seguinte: não haveria meios de se alcançar uma industrialização, que ele chama aqui de eficiente racional, através da espontaneidade das forças do mercado. Ou seja, o desenvolvimento industrial não vem de forma espontânea e dada pelas forças do mercado. Para isso, seria necessário que o Estado agisse, interviesse no domínio econômico para infringir o termo. Azeitar, não é isso que eu queria dizer, mas azeitar as forças econômicas com vistas a industrializar o país. Sem o Estado agindo, nenhum país logrou se industrializar e superar as atividades primárias como fonte dinamizadora das suas economias. É verdade essa frase que eu falei aqui, pessoal? É quase verdade. Inclusive na Inglaterra. Foi o que eu estudei na Revolução Industrial, que comecei a estudar na Alexandre com o Renato. Talvez mais com o Alexandre do que com o Renato, mas de forma geral, assim, né? Inclusive na Inglaterra. Como? Não, mas é Renato. Eu não gosto de chamar as pessoas pelo sobrenome. O sobrenome me lembra muito. História econômica geral, sobre Renato. Renato, você não quiser com o Renato? Alexandre, mais ainda. No sentido de que não houve experiência de industrialização sem, não diria nem um pezinho, mas os 2 pezinhos do Estado nessa história. Mesmo, né? As grandes economias industriais, Japão, Alemanha, talvez tudo bem, mas Estados Unidos, todas elas se utilizaram gostosamente dos instrumentos de intervenção do Estado. Política monetária. Você tem uma ideia, a Inglaterra, durante algum tempo, pessoal, praticou uma política, eu achei isso para vocês, uma política chamada de proibitismo, que era praticamente proibir a entrada de bens manufaturados da França, que era talvez o único país que poderia competir com a indústria inglesa, para justamente viabilizar a manufatura daquele país. Isso assim, início do século XIX. E a Inglaterra só adotou uma política liberal, tanto para ela quanto para os países que ela invadia, dominava, né, explorava, nos anos 50, do Robert Peel para cá, nos anos 50 do século XIX, ou seja, ontem, né? Então, esse liberalismo inglês é uma coisa para meio que inglês ver até a página 7. Mas aí abre espaço para uma discussão imensa. O que tem a definição disso? Não me interessa. Força do mercado não faria um país se industrializar. Que é, de alguma maneira, crianças, olha para mim, a discussão que se enraizou no debate econômico do Brasil dos anos 40 e diante. Na época do Vargas, especificamente. Deixa eu falar uma coisa que vocês não vão ver, talvez nenhum disciplina, eu falo aqui para vocês se tornarem economistas melhores e mais cultos. Houve um grande debate, talvez o primeiro grande debate entre os economistas do Brasil do século XX, reconhecido como debate Simonsen-Goudin. Já ouviu falar dessa história? Não, né? Bom, foram 2 economistas importantes das suas... Posso escrever os nomes? Se alguém prestar caneta, eu queria prestar caneta. Tá certo. Acabou as aulas aqui. Como é que eu tenho caneta e não trago por preguiça, porque não está nas bolsas. Não é o Mário Henrique, é um outro senhor chamado Roberto Cochrane Simonsen. Vamos? Pode perguntar outra coisa, né? Não deixa eu falar do Simonsen. Diga, Guilherme, você não tem caneta hoje? Diga, pode falar. Professor, desde o começo da dúvida, é só... Ivan. Ivan. Pode falar.
Eu estou tentando pegar a ligação entre a matéria que o senhor está dando de desenvolvimentismo e o novo desenvolvimentismo, porque parece que, bom, eles se vão exatamente no oposto na questão do capital estrangeiro. Enquanto você falou ali que ele é aberto ao capital estrangeiro, quando o Black veio para cá, ele ficou falando justamente que um dos grandes problemas... O preço, né? É, o Você tava falando de sim, tá? Era que a taxa de juros é alta porque tem que entrar em capital estrangeiro e que isso é um erro absurdo. duas coisas aí, Guilherme. É verdade que o preço existe isso. É verdade que o novo desenvolvimentismo pega carona no velho, né? Você não tem nome. Agora, são fenômenos muito diferentes em vários aspectos. Primeiro, do ponto de vista temporal. O novo desenvolvimentismo é uma coisa do século XXI em diante. Em que o mundo é outro em todos os aspectos. Integração econômica, financiarização, industrialização, desindustrialização é outra coisa. Isso é a primeira coisa. E segunda coisa, o novo desenvolvimentismo, ele não é exatamente simpático ao capital estrangeiro, mas o capital estrangeiro de curto prazo, aquele volátil, que chama investimento portfólio, que ele vem para apreciar a taxa de juros. Mas ele é sim simpático à entrada de indústrias estrangeiras que venham pegar o processo de horizontalização da indústria brasileira. Ou seja, o cara vem aqui para aumentar a produtividade sistêmica no setor de óleo e gás, beleza, esse cara é bem-vindo. Ele não é muito contra o capital estrangeiro, é um tipo de capital estrangeiro a ter. Aquilo que a gente acha que é bom porque vem o dólar baixo, a gente vai para diesel, problema, aumenta o salário real, etc, etc. Ele acha muito porque aprecia a taxa de câmbio, a gente aprendeu isso em algum lugar. E, portanto, aumenta o salário real, dá uma certa sensação de conforto para os trabalhadores, agora arrebenta a indústria. A gente compra produto estrangeiro no Brasil. Fecha o parênteses do Guilherme. O que eu estava falando? Simon Sindro Budan. Esse Simmons é aquele daquela frase, inflação é ruim, balanço de pagamento. Esse é o Mário Henrique. Eu não sei se ele tem parentesco, apesar do nome inglês. O Mário Henrique era carioca, né? Era fluminense, você não viu? Era engenheiro também, talvez o mais brilhante dos economistas brasileiros, talvez o mais inteligente, conhecidamente mais inteligente. E Roberto era santista, portanto paulista, e era muito mais velho, né? Ele morreu em 47 e o Simmons morreu em 97, eu era vivo. Bom, tem uma diferença de 50 anos entre eles, mas era outro Simmons. E com visões opostas. O Mário Henrique, ministro da Fazenda, da ditadura, etc, etc, pai da FGV do Rio de Janeiro, quase mais importante sobre a FGV, ele era um economista ortodoxo. Não era exatamente esse já está em poste, né? Novo da poste, mas era ortodoxo. O Roberto Simmons era o oposto. Dá para se dizer que era o pai intelectual dos economistas desenvolvimentistas, dos economistas heterodoxos do Brasil. Ainda que não fosse economista, escreveu muito sobre economia, mas não era considerado economista, era mais considerado engenheiro, era empresário, era um cara que fundou a Fiesp, era um cara super importante naquela época. E o Roberto Simmons era, como disse, tinha uma visão desenvolvimentista, de defender a indústria nacional. Por meio desses instrumentos que a gente conhece. O que o Estado fomentando a indústria nos dias de hoje, por exemplo? Se você for virar ministro da Fazenda, eu estou já meia hora falando uma coisa que não é exatamente o assunto real, mas é um assunto importante. Né? Se você for virar ministro da Fazenda hoje, o que você vai fazer? Nada, porque não tem muito espaço, né? Eu acho que eu não deixo. Mas você tem que fazer o quê? Além de fazer ajuste fiscal, você fala assim, me constrói um plano de, não de desenvolver, mas pelo menos de proteger ou de reviver, como é que fala isso? Ressuscitar a indústria brasileira, por meio de instrumentos do Estado. Né? O que a gente faria ou pensaria? Como? Taxa por importado. Portanto, a primeira coisa que a gente vem à cabeça é que o Estado vai defender a manufatura nacional, é proteger de forma alfandegária, aduaneira, o produto nacional em relação ao produto estrangeiro. Sim, vou colocar tarifa. Que é uma crítica muito pertinente que se faz às coisas que o desenvolvimentismo fez nos 50 anos. Defender a indústria nacional naquela época, pessoal, era um monte de coisa que a gente vai aprender a partir das 3 aulas. Né? Eu falo do governo Lula, do governo Vargas, era um monte de coisa. Inclusive, e eu arriscaria dizer, sobretudo, repito, era um monte de coisa, mas inclusive e especialmente defender a manufatura brasileira, o industrial brasileiro, por meio de tarifa alta. Era mudar preço relativo e benefício do produto nacional e detrimento do produto estrangeiro. O que causa um monte de problema, como a gente sabe, né? A literatura e a experiência histórica mostra. Mas naquela época era o zeitgeist, era o espírito da época naquela época. Era o espírito era a fronteira do conhecimento ou da prática econômica naquela época. Bom, volto para o que eu estava dizendo. Roberto Simmons foi conhecido por esse debate com o Bourdieu, que era um economista com visões diametralmente opostas a dele, um liberal de marca maior, porque ele escreveu um livro, menor que o livro. O Bourdieu foi lá e se contrapôs, escreveu um outro texto. Depois o Simmons foi lá e escreveu um outro texto, e o Bourdieu escreveu um quarto. Foi conhecido como o debate do planejamento dos anos 40. Entre o Simmons e o Bourdieu. E o Bourdieu meio que saiu vencedor nesse debate por 2 motivos. Primeiro porque ele era mais sofisticado um pouco do ponto de vista da teoria econômica. O Bourdieu era engenheiro também, mas ele tinha estudado de forma autodidata, é verdade, mas ele tinha tido contato com economistas, o Simmons também com economistas estrangeiros, mas com professores de Chicago, Jacob Weiler, por exemplo, e outros. Eu acho que até com o Friedman, se não me engano. Ele tinha, tocado cartas, ele tinha tido contato com esses caras, ele convidava os caras para vir para cá, eles iam, né, dar palestra. E o Simmons também tinha tido contato com o Mário Lesco, por exemplo, o economista romeno, heterodoxo, Florentino. Mas assim, o Bourdieu era um pouco mais sofisticado do ponto de vista da teoria econômica, portanto ele saiu vencedor. Em segundo lugar,
ele se vencedor no debate também, porque anos depois, quando a indústria se consolidou e se estabeleceu, os principais, ou as principais fragilidades da indústria brasileira eram exatamente aquelas que o Budan apontava. Baixa produtividade, sobretudo. O Budan, o liberal maior, quem seria nos dias de hoje o maior liberal que a gente conhece? O Budan era um liberal. Diferentemente daquilo que vocês estão pensando, né? Não é isso. Vocês não estão pensando nada. A piada não foi boa. São coisas diferentes, né? Muito diferentes, naturalmente. Agora, era um liberal que dizia o seguinte: eu não sou contra a indústria. O Eugênio Budan realmente acreditava nas vantagens de cadeiras de comércio internacional. Ou seja, ele realmente defendia que o Brasil se especializasse naquilo que a gente gozava de vantagem comparativa: plantar banana e café. Ele realmente acha que a gente se desenvolveria assim. E não era exatamente contra a indústria, desde que ela se estabelecesse de forma espontânea, orgânica, natural, e que não dependesse de instrumentos do Estado para se consolidar e para se não completar, para se viabilizar. Tarifa, política cambial, o governo fez várias políticas cambiais para isso, política tributária diferenciada, etc. Se quer estabelecer, beleza, estabeleça o industrial. Agora, lute com as próprias armas. Não tem que defender o setor do café, por exemplo. É uma discussão interessante também. Porque esses liberais, o Budan não, porque ele, apesar de ter nascido no século XIX, ele tem uma economia do século XX. Ele passou a se tornar um pouco mais velho. Agora, de forma geral, se for pegar ao pé da letra o discurso liberal, não dá para dizer que uma política de defesa do setor cafeeiro, que foi inaugurada em 6, foi praticada por tantos anos, uma política essencialmente liberal. A classe liberal, para quê? São cenas explícitas de intervencionismo do Estado no domínio econômico. Comprar café, regular o estoque, controlar a oferta. Bom, volta para o que eu estava dizendo. Ficou conhecido como debate de planejamento, a controvérsia do planejamento, que era o dizer respeito especificamente à necessidade, à viabilidade e à oportunidade de o Estado intervir no domínio econômico e desenvolvimento. O fato é que naquela época era a moda isso. Gostemos ou não, ou gostasse desses casos ou não, era a moda. Da mesma forma que nos anos 90, agora do século em diante, a moda era ser liberal. Depois dos anos 2000, alguma coisa, a moda era ser meio intervencionista, depois da crise dos anos 2008, dos escritórios. E da mesma forma que hoje, nos dias de hoje, a moda é ser liberal de alguma maneira. Essas coisas, como a gente já conversou, elas caminham e se alteram, e se qualificam ao sabor dos acontecimentos. E é verdade que ao sabor do soft power também. Deixa eu ver esse parênteses aqui, já volto, pessoal. Não vou dar aula, já foi uma coisa muito interessante. Vocês nasceram no início do século XX, a maioria de vocês, imagina, né? Tanto 21. Então vocês não lembram exatamente, né, da crise dos anos 2008, não. Quem enfrentou uma crise foi o Lula, que era presidente na época, nós tivemos uma marolinha no Brasil, que de fato foi o que aconteceu. Uma marola, que chegou depois e foi muito menos intensa do que foi em outros países. Mas naquela época, 2008, 2009, eu estava fazendo mestrado. Era criança. The Economist, talvez a Economist, a revista mais influente, né, o veículo mais influente e mais liberal de todos os veículos de imprensa nos dias de hoje, estampou uma capa, no final de 2008, eu lembro, uma cara do Keynes, que é um economista que a gente sabe, né? Keynesiano, porque a reação dos países à crise de hoje, inclusive nos Estados Unidos, o Barack Obama eles vão chamar de bailout, né, que era bailout, que era colocar dinheiro a rodo no sistema financeiro para que aquela quebra que tinha sido inaugurada lá em setembro por Lehman Brothers não contaminasse o sistema e acabasse, né? Uma crise como a crise sistêmica dos anos 30. Como chama aquela seguradora grande dos Estados Unidos, que vai no cinema sempre tem isso aqui, cinema segurado pela. Não, americana, United Santos. 3 letras. Bom, não interessa. Quase quebrou, e só não quebrou porque o Obama colocou, eu usaria dizer bilhões e bilhões ou dezenas de bilhões de dólares. E aí a minha dúvida na época é assim, se ele colocava tipo um Bolsa Família sem nenhum tipo de retorno ou se pagaria juros baixinhos e tal. Aí eu fui atrás dessa informação e não lembro, né? A resposta que ele completar. Estatizou uma série de bancos, de empresas, que não tinha Chevrolet, na gente. Estado. Aí quando a gente estampou a capa lá, a cara do Keynes, uma pergunta retórica, eu diria. A pergunta é a seguinte: somos todos keynesianos de novo? Aí, igreja, não tem uma coisa assim. Nos tornamos keynesianos de novo. Ou seja, isso nos anos 2000, essa crise que recebeu de 8, 9, 10.
meio que da noite para o dia. Pouquíssimo tempo depois, repito. Né? E passou a ser moda, de novo, ser liberal. Esses movimentos, né, livres, liberal, coisa que era, na minha época de adolescente, pelo menos, era muito pouco comum ver essa história. Ninguém, na minha época de jovem, ninguém se declarava de direita e liberal. Hoje, você quer ganhar a eleição, você fala, eu sou de direita e liberal. Olha o vereador mais eleito de São Paulo. Ele se declara de direita. Era um motivo meio que de vergonha, de alguma maneira. O que era na sociedade está fazendo? Não tá. E ser liberal é ser meio que sem o coração. Ah, você tem, imagina ser jovem, quer ser liberal. Né? Jovem tem que ser socialista. Né? Tem uma frase famosa que não sei de que diz o seguinte: se você não foi comunista até os 20 ou 30 anos de idade, você não tem coração. Se você continua sendo comunista depois dos 20 ou 30 anos de idade, você não tem cérebro. O jovem tem essa coisa de. Então, ser liberal, hoje em dia, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: vocês se separaram para refletir sobre isso. Como, de que maneira, num piscar de olhos do ponto de vista histórico, essas coisas mudam tão rapidamente? De uma defesa do Estado interventor, Bolsa Família, lá, para ser. Vocês pararam para pensar nisso? É uma coisa interessante de se refletir. Tanto que, o partido chamado Federal, o PL, é um partido dos anos 80, surgiu lá com o Brega Filho, depois da democratização. Esse PL era PL no início, chamava Partido Liberal. E aí, nessa época que pegava mal ser liberal, isso dos anos 2000, né? Primeira década do século XXI, no caso brasileiro, e aquela onda rosa no caso da América Latina, e até nos países da Europa Ocidental. A dona Milher na Inglaterra, a mulher trabalhista, foi nada de liberal. Chile na Alemanha, na França, Jacques Chirac mais ou menos, mas tinha sido Filipe González na Espanha, claro, talvez saber disso. Mas assim, era uma onda nos Estados Unidos, Clinton nos anos 90, que era liberal, na verdade, nos anos 2000 também era liberal, mas era partido democrático, nunca mais democrático, tanta facilidade para ganhar a eleição. O que eu estava dizendo antes, pessoal? Bom, no caso brasileiro, esse partido que chama PL era tão prega ser liberal naquela época que eles mudaram a sua designação. Passaram a chamar PR, que era o Partido da República. Então, o PR não ganha a eleição jamais, mas eu sou liberal. Não ganhei a eleição. Depois voltaram para a PL quando passou a ser moda de novo. Na campanha de 2006, os candidatos eram o PT, Lula e o Alckmin do PSDB. Era tão vergonhoso ser liberal que acusavam o Alckmin de você vai privatizar, ser liberal privatizando, blá blá blá. E aí, para não entrar nessa, para não justificar essa crítica que ele sofria, é muito comum essa história. Ele, no segundo turno, quando ele foi no segundo turno com Lula, ele posou numa feira, numa cidade qualquer, com o boné dos Correios e o jaleco da Petrobras, ou ao contrário. Ele disse o seguinte: eu não vou privatizar nada, não sou privatizante, não sou liberal. Mas o Alckmin, que era um candidato da direita naquela época. Justamente porque ele sabia que ele perderia a volta. E perdeu, inclusive. Foi o único caso na história da redemocratização brasileira, da Nova República para cá, que o candidato teve menos votos no segundo turno do que ele teve no primeiro turno. Justamente se colou nele essa pecha de privatizante, liberal, tal. Olha a coisa maluca. Isso em 2006. Ontem, vocês eram crianças. Então as coisas mudam muito rapidamente. E é não sei se muito rapidamente, mas elas mudam. E é interessante analisar esse fenômeno. Eu acho, né? Como que essas coisas. Hoje em dia, ainda mais rápido. O mundo é tão maluco hoje que isso é ainda mais profundo. Mas volta para cá. Fecha todos os parênteses. Vamos volta para cá. Falando de desenvolvimento. Precisava do Estado para planejar essa história. E que, de novo, voltando para os dias de hoje, pega mal. Você achou defensor da atuação do Estado para planejar o desenvolvimento, para organizar alocação de recursos dos setores, tal. Você fala de coisa nos dias de hoje. E letra C, terceiro lugar. O planejamento deve definir a expansão desejada dos setores econômicos e os instrumentos de promoção dessa expansão. Ou seja, é o Estado se incumbindo essa tarefa dele pegar, sentar com um monte de burocrata e falar: vamos organizar essa bagunça. Onde a gente vai colocar a taxa de juros subsidiada, por exemplo? Onde o BNDES vai apoiar setores de tipo. Essa é a cara do desenvolvimento que surgiu, repito, como experiência histórica dos anos 30. O Pedro Fonseca, eu acho que é o seguinte: coisas parecidas, porém com essa diferenciação importante. O Schwartz chamou, já volta para fora, chamou essa coisa aqui de ideologia, né? Eu chamo de política econômica. Quando você vai definir um conceito, pessoal, se algum dia vocês forem definir um conceito, vocês querem se tornar um autor intelectual importante, eu vou definir um conceito que só eu. Como Marx fez, ele virou de só esses grandes cérebros, ele virou o conceito de socialismo na cabeça de ponta cabeça. Pegou uma coisa que já existia e transformou essa história. Bom, quando você não define um conceito, a palavra que vem depois do ela é muito importante. O desenvolvimentismo é o quê? É o que vai definir. Uma ideologia, uma política econômica. O Gramsci
estratégia econômica. A estratégia pode ser as duas coisas, né? Pode ser um grupo de 10, concatenado, uma ideologia, e pode ser uma experiência histórica também. É uma política econômica formulada, executada de forma deliberada, então tem dor, tem consciência. Por que diz isso? Porque não é o Estado, não é o mercado que de forma espontânea e orgânica vai fazer isso, é o Estado. Por governos, seja nacional ou regional, por meio do crescimento da produção e da produtividade, jogando valência aqui, pessoal, da produtividade. Por que isso? Porque muito do que se acusa das fragilidades do desenvolvimentismo é de ter, de fato, estabelecido uma planta industrial robusta no Estado brasileiro. Já comentei com vocês, comento de novo. Não sei se é verdade isso, mas eu li no livro do Paulo Gala com o André Roncar. Eu não sei se é verdade. Eles disseram que o Brasil, nos anos 80, a produção industrial do Brasil nos anos 80, quando acabou essa história de se industrializar, já falei isso aqui para vocês? Era, eu não lembro exatamente a medida, mas eu vou chutar e acho que é isso. Mas só para ter dimensão da coisa, se não for, passa por baixo. O dobro, 2 vezes, a produção industrial da China naquela época. Ou seja, o desenvolvimentismo logrou estabelecer o setor industrial como uma planta industrial que era talvez a quinta do planeta naquela época. Tirando isso, né? Japão, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra. Mas por que isso, a produtividade? Porque se acusava com alguma justiça, se acusa, pelos dias de hoje, de essa política de fechar o país, no debate da campanha eleitoral de 22, 18, fechar o país para proteger o setor industrial. Resultar, especialmente, sobretudo e principalmente, em um setor industrial de baixa produtividade. E a gente sabe que produtividade, eu já falei para vocês, tiver que responder isso no seu trabalho, eu vou muito é o sobrenome do fenômeno do desenvolvimento econômico. O que é desenvolver? É aumentar a produtividade sistêmica no país. E é por isso que ele fala, a produtividade tão desenvolvida não se preocupa só em industrializar e fechar o país, é se industrializar, etc., aumentando a produtividade sistêmica. Que é uma meia verdade, né? É uma meia verdade. Foram poucos setores brasileiros do setor industrial que se estabeleceram com alta produtividade a ponto de concorrer de igual para igual com os setores que operam na fronteira da tecnologia do mundo. Pega 2 ou 3 aí de cabeça também. A VEG, sei lá, Embraer, etc. Volta lá. Sobre a liderança do setor industrial e transformar a sociedade com vistas a alcançar fins desejados, ou seja, a gente deseja, a sociedade se organiza, fala, deseja chegar em tal lugar. Destacadamente a superação dos seus problemas econômicos e sociais, dentro dos marcos institucionais do sistema capitalista. Portanto, o desenvolvimentismo, diferentemente do que o Malafaia diz, é um fenômeno no campo do sistema capitalista. Ser desenvolvimentista não é ser comunista, como o pessoal diz no vídeo. Não é ser comunista. Aliás, mais anticomunista do que o Vargas, que é o pai dessa história aqui, impossível. Bom, essa é a definição do conceito. Mas a conversa de hoje não era sobre isso. Era sobre o que, Ivan? As origens dessa história. Onde, como, quando, em que medida essa bagunça aconteceu no Brasil. E aí, há pelo menos não, há 2 principais interpretações. Os caras são. Está calor aqui dentro, ou não? Duas ideias. Eu falei aqui já me adiantei. Os caras que dizem que se tratou de uma coisa paulatina, que se acumulava ao longo do tempo, etc. Não, é nos anos 30 e 20. Deixa eu só abrir um outro parênteses que é importante, talvez deveria ter falado nisso. Por que isso aqui importa? Por vários motivos imanentes. A gente aprendeu muito isso. Em primeiro lugar, talvez mais importante, porque entender os fenômenos que atuaram para fazer com que o Brasil seja hoje o que é, no bem e no mal, ou seja, entender a história, ou entender todas as particularidades dos fenômenos que compõem a história do Brasil do século XX, é entender não só os motivos pelos quais a gente chegou até aqui, para o bem e para o mal, mas entender os problemas nos quais a gente incorreu para chegar nessa bagunça que é esse país. É um motivo imanente entender essa história. É uma justificativa inerente, intrínseca. Entender aquilo que aconteceu com a gente, em primeiro lugar. E em segundo lugar, talvez menos importante, essa talvez é a principal justificativa. Mas em segundo lugar, talvez menos importante, localizar e circunscrever os conceitos no debate historiográfico de forma adequada, de forma precisa. Por que eu estou dizendo isso? Eu apresentei isso na Augusta, apresentei um trabalho da semana passada, que eu estudo lá o populismo no
era muito comum a gente abrir o jornal naquela época e se acusar a presidente Dilma Rousseff de um monte de coisas ruins. A mais conhecida era de populista. Esse governo populista, e eu tentei lá mostrar que, à luz do conceito do populismo, a hipótese era essa, né? Peguei lá os dados para tentar corroborar uma hipótese, o governo não poderia ser caracterizado como populista, poderia ser chamado de um monte de coisas ruins, negativas, menos de populista. Ou seja, a importância dessa coisa aqui, como estava dizendo antes, é para localizar, para circunscrever, para definir, para problematizar os conceitos inerentes ao debate histórico e historiográfico. Em português, claro, para dizer o seguinte, para a gente tornar economistas menos estúpidos, né? E saber falar as coisas. As palavras têm peso, né? Não só os dados do modelo econômico importam, as palavras têm peso. Então, volta para cá, pessoal. Eu estava dizendo o seguinte, vocês guardarem essa expressão núcleo duro. O que é o núcleo duro? Dá para tirar aquelas duas definições do Pedro Fonseca e do Ricardo Boechat. Que o desenvolvimentismo se formou como um fenômeno histórico, dos anos 30 em diante, é verdade, a partir da união, a partir do amálgama. O que é amalgamar, pessoal? Fundir, né? Da união, de fato. Desses três elementos, ou desses quatro elementos. 3,5, eu diria. Mas pode pegar com 4, né? E mais do que isso, o amalgamar pressupõe a concomitância, em primeiro lugar. Ou seja, tem que ser tudo junto. Vou falar de novo que isso importa. Isso vai cair na prova também. Você nota aí. Amalgamar precisa estar tudo junto. Por que eu estou dizendo isso, crianças? Porque, se for analisar isoladamente, esses elementos que compuseram ou que vieram a formar o desenvolvimentismo já se faziam observar desde sempre. Só que, antes de 30, eles não se encontravam de forma concomitante no mesmo projeto de desenvolvimento econômico. Eles se encontraram em 30, vamos dizer assim. E mais, o conceito de amalgamar é uma coisa interessante, né? Porque, olha aqui, você junta três coisas diferentes e dessa união, dessa junção de coisas diferentes, surge uma coisa nova, que extrapola e que ultrapassa a simples união daquelas coisas que você juntou. No caso do aço, por exemplo, né? No caso do conceito de amalgamar coisas que não é ferro nem carbono, sei lá mais o que vai no aço. É uma coisa diferente. O desenvolvimento é a mesma história, dizem os autores. Né? Na união dessas coisas aqui surgiu uma coisa nova, que não era simples defesa do nacionalismo em oposição ao liberalismo. Ser nacionalista era uma manifestação que se observava desde o início da colonização. Sei lá, a revolta de Filipe dos Santos em Vila Rica, a revolta de Vila Rica no século XVIII, a revolta dos Beckler no Maranhão, essa história, a revolta de Amador de Silas Pontes aqui em São Paulo, ela se opor ao elemento português. E olha a coisa interessante aqui, que não nos interessa diretamente, mas para quem tiver curiosidade, talvez sim. Naquela época, até pelo menos a independência, início do 19, ser liberal era a mesma coisa que ser nacionalista. São conceitos que se opõem, né, hoje em dia. Só na plataforma política de um candidato qualquer que a gente lembra aí um tempo atrás, que ele era patriota, nacionalista e tinha um início da fazer liberal. Você lembra essa história, não? Tinha, um tempo atrás, aí um candidato que era patriota, do jornalismo, e era ser liberal no início da fazer. Não existe isso, né? Só na cabeça desse mundo da terra proibida. Naquela época, por que se liberal não podia ser nacionalista? Porque era se opor ao elemento português. Se liberal naquela época, assim, olha, vou nos livrar o país do jugo Portugal. Era ser nacionalista mesmo. Volta para cá, o segundo elemento. Sem um defensor da indústria. Defender a industrialização, pessoal, era uma coisa que, pelo menos, no século XIX, a gente já tinha também. Desde lá do Barão de Mauá, depois, sei lá, do Barbosa, aqueles caras todos. Né? Em oposição àqueles economistas ou aqueles autores liberais que defendiam que o Brasil adotasse uma estratégia que favorecesse a sua vocação natural e imanente de produção agrícola. Né? Era um debate muito acirrado, muito interessante lá no século XIX. Essa industrializante vai comprar produtos brasileiros, mas muito mais caros, de baixa qualidade, vamos cortar na máquina da onde e vamos produzir o que a gente faz bem. É um debate não só importante, mas muito interessante do ponto de vista intelectual. E por fim, a união do papelismo, que a gente já viu em algum momento aqui da nossa conversa, em oposição ao metalismo. Ou seja, agora o governo poderia fazer política monetária ativa. E
que não dependesse da produtividade, da descoberta de ouro, etc. Podia fazer política de fomento à industrialização, ao crescimento da economia, etc. etc. Aliás, só vi um parênteses aqui, ontem mesmo, eu achei que eu tinha no TikTok, mas não tenho TikTok. Eu achei no YouTube um vídeo, bem curtinho, acho que de 1 minuto, uma ilustração muito interessante do que era o debate militarista, um desenho, no caso, infantil, assim, do militarismo português. Eu, no próximo curso, na verdade, vou colocar esse vídeo muito legal, dos caras comendo moleque, tirando um pouco mais, botando no metal, porque não tinha luz, assim, muito legal mesmo. E por fim, pessoal, como um invólucro, o que é um invólucro, pessoal? O que é um invólucro? Uma embalagem, né? Como uma. Como poderia dizer? Essas coisas todas. Caminhando essas 3 coisas, aquilo que a gente já falou de positivista, uma política antiliberal, como caiu na prova, pessoal. Então, assim, agora, crianças, para a gente fazer essa coisa aqui desenvolver, não é a abstração metafórica lá que eles faziam das forças do mercado, a mão invisível, não sei o que, é o estado dessa coisa. É o vaguismo, isso aqui é um retrato do Wagner. Do bem e do mal. Mudando o que eu quero primeiro livro, uma frasezinha que nem parece português. Para se observar, né, uma política diplomatista, tem que se verificar a coadunação. O que é coadunar, pessoal? Está junto, né? Mais do que coordenação, o amálgama mesmo. Concomitante e obrigatória. Essas coisas têm que estar juntas para se formar um novo projeto de mundo. Bom, vem aqui, pessoal. O ponto que eu quero trazer é o seguinte: isso aqui é mais importante da conversa, porque já mil coisas que eu vou cortar. O ponto mais sofisticado. O ponto é o seguinte: esses caras que defendem Estados Unidos, projeto paulatino, de um processo paulatino, muito interessante aqui, é o seguinte: foi dialeticamente. O que é dialeticamente? O que é dialética? Já falamos aqui também, né, pessoal? Está meio calor aqui, sim ou não? Pode ficar um pouquinho, posso ficar um pouquinho só? Vou ficar de camiseta aí, se for. Ou te posso tirar a música também, né? Não, eu já sei. A música já é frio, vou botar um pouquinho. Pode cortar frio depois de novo, só para deixar aqui. Vai sofrer. O que é dialética, pessoal? Aqui não, né? O que é a dialética? Ele fala das pessoas assim, dialética de padaria, né? O que é? Com todo respeito ao pavê, né? Sempre que essa expressão consagrada, né? Uma matemática, uma coisa de padaria. Os padeiros passam a comer. Padeiro já veio no livro. O que é dialética, pessoal? É isso mesmo que o Thomas está dizendo. Que se contrapõe e que a partir dessa contraposição surge um elemento novo, né? Uma espécie de síntese. E assim dá para se. Bom, dialeticamente, tal qual foi a história da indústria do café, parece uma palavra nova não só para pressionar alguém, né? Para raciocinar mesmo. Olha como a história, sem ser marxista, sem ser marxista, uma história de fato caminho. Tal qual se aconteceu na história da indústria do café, é a mesma coisa. Dialeticamente foi, durante o período áureo, que é áureo, o período do auge, do modelo primário exportador, nos anos 80 em diante, que surgiram condições para se pensar um novo modelo de desenvolvimento que se opunha, que se contrapunha àquilo que se vivia naquele momento. Olha que coisa interessante. Eu vou dizer que lá nos anos 2010, 9, 8, 10, todo mundo viu aqueles anos, daí pouco tempo depois as coisas mudaram. Não só no Brasil, essa modificação no Brasil é uma característica nossa, mas assim, o Brasil sempre está inserido no contexto global, no mundo de forma geral, e aqui, de forma mais específica. Surgiu essa oportunidade, ou surgiu essa oportunidade de se pensar ideias novas. Mas estava no auge da coisa lá, pois é, assim funciona. E que viria a suplantar algumas décadas depois a hegemonia também do campo ideológico dessa bela época do liberalismo. Olha que coisa legal, tem 2 termos muito caros àquela época. A bela época, o que é a bela época, pessoal? A bela época, né, do francês, macarrão, mas o que era a bela época? Foi um período, sobretudo no final dos anos, da década de 90 do século XIX, até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, que especialmente na França, que surgiam movimentos artísticos
suas mais diferentes concepções, né? Na arquitetura, na moda, no cinema que surgiram, nas diversas manifestações dos seres humanos. Que foi isso com a velha época, porque além disso, houve talvez assim, surgiu em decorrência de um período de crescimento econômico acelerado. Foi o caso brasileiro, inclusive, né? Chama aqui a velha época de crescimento voltado para fora, foi da resolução da crise do Rio Barbosa até a eclosão da Primeira Guerra. O Brasil e o mundo. E aí, talvez em decorrência dessa paz e dessa época de prosperidade, que essas manifestações artísticas puderam surgir naquela época. A dança, todas formas de manifestação das artes. E foi que eu usei dois conceitos, a velha época e do liberalismo. E era de fato a época em que o liberalismo dominava corações e mentes, não só da população geral, mas sobretudo dos Maurício Meire, mas eu fiz nos Babaca, que fala dos gestores de política econômica. Né? Pouco tempo depois, talvez algumas décadas depois, talvez por muito caminhado de forma mais ampla, ser liberal passou a ser brega de novo. Foi a era de ouro do keynesianismo, do surgimento de governos fortes e intervencionistas, vários no Brasil, lá da Itália, no México, depois Perón na Argentina, Roosevelt nos Estados Unidos, o governo nazifascista, né, Franco, Mussolini, Hitler, Salazar, etc. Mudou a respeito dos anos 30 e diante, pouco tempo depois. Volta para cá, o que interessa. Então foi naquela época que surgiram de forma muito paulatina e muito hesitante as oportunidades para que novas ideias passassem a surgir. Era o que Ottaviani, que era um sociólogo importante, como o Felipe Cardoso, e outros autores clássicos. Ele diferenciou a história da intelectualidade brasileira em três períodos. Ele coloca aqui 1, 2, 3, ele chamou os precursores, os clássicos e os novos. Os precursores eram aqueles autores, aqueles pensadores que discutiam no caso brasileiro questões relacionadas à realidade do mundo escravocrata. Sobretudo a questão da formação do povo brasileiro e, diretamente relacionada a isso, a questão racial. Foi a época que surgiu, por exemplo, o sujeito chamado Cesare Lambrusco. Na década de 60, era o que se discutia naquela época. Um dos clássicos que era o que nos interessa. Depois, os autores novos são esses intelectuais que surgiram no caso brasileiro nos anos 30 e diante, que já de alguma maneira se inseriam, em primeiro lugar, nos moldes das ciências sociais modernas e começaram a se inserir nas primeiras universidades que surgiram no caso do Brasil, que era o caso de Gilberto Freire, Raimundo Fauro, Celso Furtado, Prato Júnior, Sérgio Vargas de Holanda, uns 30, 40. Mas o que nos interessa aqui são esses caras que ele chamou de os autores clássicos. Dessa época, final dos 80, início dos anos 90, que foram esses caras que testemunharam dois fenômenos marcantes da história do Brasil. O que é crepúsculo, pessoal? Vocês sabem que é o ocaso do regime monárquico e a abolição do cativeiro. Então, esses caras discutiram essas questões direta e indiretamente relacionadas a esses dois fenômenos. Quais são esses temas? A questão da ordem, mas mais do que da ordem, do progresso, que depois veio a ser substituído pelo fenômeno do desenvolvimento na linguagem dos progressistas. E aí outras coisas importantes, a formação do país, da sociedade, da nação, do Estado-nação e do Estado brasileiro. Eram esses caras aí. Que depois eu coloco uma série deles, os nomes que a gente conhece, mas muitos deles exatamente. A Ângela Alonso chamou de geração 1970. Sabe quem é a Ângela Alonso, né? É uma professora do Sudeste aqui, uma gigante, socióloga, mais casada com Fernando de Monge, também ela tem uma geração de 1970. Esses caras que nasceram assim, entre o final dos anos 30 do século XIX e o final dos anos 70, dos anos 60, mais de 30 anos. Esses caras aqui, entendeu? Conhece a Ângela Alonso? Isso aqui. Depois eu coloco a foto dos caras. Volta pra cá. Esses caras, em primeiro lugar, encontraram num lugar específico, num lugar específico, no Rio de Janeiro, que era a capital política, financeira, industrial, social e intelectual do país. Só existia uma cidade, nem Salvador, mas da importância do Rio de Janeiro, só o Rio de Janeiro. Encontraram no Rio de Janeiro um lugar ideal para começar a pensar coisas novas. Mais do que isso, encontraram no Rio de Janeiro porque de fato foi um ponto de encontro. A grande maioria desses intelectuais, desses homens públicos, eram homens do campo, mulheres,
fora do Rio de Janeiro, sobretudo no Nordeste. Grande maioria de pensadores nordestinos, autores políticos, intelectuais nordestinos. E que chegaram ao Rio de Janeiro numa situação, nos anos 60, 70, uma situação bem complicada. Assim, era questionamento da escravidão, a figura do exército que tinha voltado com ideias novas da Guerra do Paraguai, era a oposição que se oferecia ao monarca do Rio. Nossa, não está legal. Os caras vão ser apoiados aqui, cedo ou tarde, vão vir para uma coisa que não está bacana aqui nessa história. Começaram a pensar coisas novas. Era um momento de muita fertilidade do ponto de vista intelectual. Olha, eu posso usar muito interessante, mas olha o que eu estou dizendo. Era um momento em que se contrapunham ideias antigas com ideias novas. Né? Os caras iam voltar do exército da guerra afogueado, mas em condição de inferioridade em relação aos brancos. Sabe que grande parte dos soldados que foram pegar a bolsa do Paraguai eram negros, eles voltaram afoguados. Foi a época que se lançou o Manifesto Republicano, depois a criação do PRB na partir do Campo Paulista, o republicanismo era uma ideia nascente e crescente nessa época. Olha que interessante que ela aqui a figura desses caras aqui, quase todos, né? Pelo menos de modo. Mas olha aqui, Quintino Bocaiúva, mais radical dos republicanos depois do senhor Jardim, esse é o mais radical de todos, mas mais conhecido dos republicanos, olha lá, Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo, o cara que com aquela frase, vocês corrigiram aqui, né? Os bestializados, Tobias Barreto, que eu tinha dito erroneamente que era o cara que tinha ido na França estudar produtivismo, não era ele, era esse cara aqui, Luiz Tobias Barreto, esse Tobias Barreto, porque não sei o que tem. Mas esse Tobias Barreto é aquele médico lá. Francisco Glicério, aquele que eu fiz também no Centro de Campos Históricos, que foi ministro do Conselho, Amaro Cavalcante de Potiguar, intelectual, um dos homens mais importantes da sua época, que na Rui Barbosa, o mais importante intelectual da sua época, Chico Romero, apesar de todas as suas modéstias, era racista, mas era um cara intelectual importante também, pernambucano. Assis Brasil, o líder da Revolução do Movimento Gaúcho. Cidade Correia, militar do Pará, um dos que ajudou a levar o Pedro II. O Eugênio de Castilhos também mais importante republicano do Rio Grande do Sul, mais importante do Rio Grande do Sul. Mas olha cá, esse sai interessante. Acabei de dizer que é uma época, pessoal, de muita fertilidade no campo das ideias. Surgiram ideias novas. Todos os campos, não século XIX, no século XX. Essa coisa de falar de período histórico é um erro, né? E não caiu. Por que eu falo isso? Porque naquela época, do ponto de vista das ideias, talvez com os anos 70, foi mais importante na história do mundo. Uma série de conquistas das mulheres, de direitos civis, dos Estados Unidos, movimento negro, etc. O que eu faço aqui? Foi assim. A partir dos anos 80, foi uma época do quê? No caso brasileiro, no caso muito insignificante. Na época de morte, né? AIDS, Giovanna, assim, era uma época, pelo menos no caso brasileiro, uma época de careta, né? Eu sei que no caso da AIDS, então, assim, muito problema. Agora, olha que coisa interessante, olha que período profícuo. Isso aqui eu coloquei do exame de cavalo, talvez mais internacional eram muitas novidades, eram novos elementos, do ponto de vista tecnológico. Essa de ferro, foi um pouquinho antes, na verdade, a eletricidade na virada do final dos 20, o telégrafo, o telefone, o gramofone. O que é gramofone, pessoal? O que é gramofone? Já viram? Como? Eu penso só da vitória, um negócio que parecia que tinha um orelhão na alma grande assim, você tentava colocar e saiu o som daquele negócio. Já viu essa? O cinema que surgiu na virada do final, o automóvel, o avião, os irmãos Wright, no caso brasileiro, eram os cientistas, Manguinhos, Butantan, a Escola de Minas de Rio Preto, as escolas de medicina e as escolas de engenharia, depois da dissolução da Escola Militar do Rio de Janeiro. A nossa aqui um pouquinho depois, a Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, Salvador, depois aqui a nossa. Aí o que nos interessa, o ponto de vista ideológico, eram as novas ideias, era o materialismo, o positivismo, o evolucionismo, o darwinismo social, Herbert Spencer, o livre-cambismo, a liberdade de comércio, o secularismo. O que é secularismo, pessoal? O que é secularismo? É a separação entre Estado e religião, que são os seculares, né, os não religiosos. O republicanismo, é o que nos interessava, porque a gente respeito diretamente do Brasil. A indústria, a imigração europeia, o homem branco, palavras do Zé Luiz de Carvalho, era a última moda feminina de Paris, a última moda masculina de Londres. A língua e a literatura francesa, né? O inglês é hoje que é a francesa naquela época. O
o Dante, o Flamengo, o que é o Dante e o Flamengo? O que é o Flamengo? O que é Flamengo? O Flamengo é aquele malandro que fica na rua meio que. É um malandro carioca que fica meio que, né? De bom vivante, fica meio sem fazer nada, não trabalhava. É uma figura, uma figura de boêmia, é uma figura importante, sobretudo no Brasil aqui. O norte-americanismo que surgiu depois, o pragmatismo, o espírito dos negócios, do esporte, a educação física. O antigo, o atrasado, era o português, o colonial, o católico, o monárquico, o índio, o preto, que não teve o preto. O sertanejo, o bacharel, em substituição agora ao engenheiro, o jurista, o cara que fala rebuscado, né? O padre, o pai de santo, o centralismo político, portanto, a ideia da federação, lembra? O Brasil como uma república e federalizada, o parlamentarismo, o protecionismo, o espiritualismo, o ecletismo filosófico. Era o momento disso, surgiam coisas novas. E aí surgiu oportunidade para coisas novas no ponto de vista econômico também. Para me adiantar aqui, nós as duas interpretações. Os caras que retroagem as origens desse final do século XIX, sobretudo dois principais autores, Pedro Fonseca e João Antônio de Paula. E eles falam o seguinte: olha, havia já experiências regionais muito antes que sinalizavam essa coisa. É o caso do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, os dois estados mais importantes do Brasil. O Rio Grande do Sul, em São Paulo, com um governo positivista, como disse esse cara que Júlio de Castilhos, foi o cara que sentou a bunda, como disse, escreveu uma Constituição do Rio Grande do Sul, baseada literalmente nas obras de Conde. A Constituição mais positivista do Brasil. O Rio Grande do Sul teve, no governo Vargas, pouco tempo depois, essa transposição das ideias positivistas e intervencionistas lá para a prática. O cara criou um banco de fomento, imagina, o Rio Grande do Sul, nos anos 20, não tinha nem isso. O cara criou um banco de fomento para isso. Entre outras coisas da indústria brasileira. E o João Antônio de Paula, que é o professor de Minas Gerais, que mostra o governo João I, que dá nome lá à Fundação João I. Também foi um governo que ele chama lá de proto-desenvolvimentista, muito antes do momentismo se consolidar como política econômica internacional. O João Pinheiro é talvez o principal liderança. Hoje eu tenho várias Minas Gerais. Ele mostra lá que ele levantou uma série de políticas que se opunham ao que o establishment mineiro, a elite mineira, bastante conservadora, defendia também. Então, o cara, assim, usando um termo de linha, clichê, ele é um sujeito meio disruptivo, né? Ele coloca lá uma série de para mostrar que João Pinheiro, de fato, um momentista muito antes de se tornar política pública do governo do Brasil. Aí há outros autores, o Chico Pinheiro, historiador americano lá na Califórnia, que mostra, tem um livro de Capa Azul, que é a intervenção do Estado nas coisas da República. Ele mostra, é muito interessante, que muito contra-intuitiva, mas muito contra-intuitiva mesmo, uma coisa muito interessante. Como o Estado intervinha no domínio econômico, durante aquilo que a gente conhece como o período áureo do imperialismo brasileiro, que foi a República Velha. A série de setores, o setor financeiro, o bravo de comprava banco, o setor de ferrovias, que os caras dando dinheiro, o cara mais podia garantir, né, os caras investiam em ferrovia, etc. Uma coisa muito interessante. Ele mostra que tinha uma burocracia estatal muito autônoma em relação aos poderes políticos. Então, esses caras faziam essas medidas que se opunham, eventualmente, aos ideais liberais. Então, é muito interessante. E quando eu falo os caras que acham que não, que realmente é um fenômeno do século XX, dos anos 30 em diante, que isso é aquele cara dos jogos. E ele mostra na TV de capa preta do Letícia, o ciclo ideológico do Letícia, que surgiu com a Revolução de 30 em diante. Sobretudo, dando ênfase de forma meio metonímica, a indústria. A indústria não é proxy de desenvolvimentismo. Assim como o intervencionismo também não é proxy de desenvolvimentismo. Assim como o nacionalismo também não é. Mas, de forma geral, eles mostram que a consciência do projeto industrializante só surgiu de várias regiões. Porque é uma ideia, assim, a meu ver, de frágil sustentação. Que foi um fenômeno que durou vários regiões. E o Carlos Lessa, que foi professor da FJ, faleceu, BNDES, diz mais, assim, essa coisa só, de fato, se tornou um projeto industrial autônomo e de crescimento endógeno, portanto, com as variáveis dentro do país, em torno de metros e diante, não 50. Foi o governo Vargas, anos 50. E tem um pouco a ideia lá da industrialização estendida do Unicamp, que é errado, já disse. Campinas acho que são o maior centro de pensamento heterodoxo do mundo. Aliás, os mais importantes, Campinas faz parte de 3C. Chicago, Cambridge e Campinas. Não é só isso. Não estava errado, essa coisa de que a industrialização só deixou de ser estendida dos anos 50 e 20.